Boa tarde a todos. Prazer estar aqui, podendo colaborar com mais um evento virtual. Este primeiro evento de saúde pública online, né? Hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre tuberculose bovina. O importante dessa palestra aqui é a gente resgatar um pouco alguns conceitos de tuberculose, o agente transmissor, né? Como ele se comporta na cadeia produtiva. E, na oportunidade, nós vamos conseguir apresentar para vocês um pouco dos trabalhos que nós vamos desenvolvendo ao longo desses últimos meses, em nível estadual, mostrando a importância, como ela está se comportando no nosso estado, no nosso território paulista. Certo? Primeiramente, nós devemos ter em mente, né, a importância que a pecuária exerce no PIB nacional, né, a participação da pecuária nos mercados, né. Hoje, nós somos o segundo maior produtor de carne bovina do mundo, né? Nós temos o segundo maior rebanho, né? Com aproximadamente 205 milhões de cabeças. Perdemos apenas para a Índia, né, na produção, mas ponderando o fato de que eles não consomem a carne, né, por razões religiosas, né. A pecuária nacional tem uma importância fundamental, portanto, na balança comercial, é a principal commodity de exportação animal, né, e geradora de muitos empregos diretos ou indiretos na cadeia produtiva. Só para ilustrar um pouco a importância que nós temos nessa cadeia produtiva para o mundo, né, alguns países exportam grandes volumes de carne nossa, né, China, com 46,23% aí das importações em toneladas, né? Hong Kong também, né? Países asiáticos, Chile, né? Egito, Irã, Oriente Médio. Então, somos, com toda certeza, seguramente o segundo maior exportador de carne bovina. Perdão, primeiro maior exportador e segundo maior produtor de carne bovina do mundo. O que nos faz pensar na enorme importância que temos para sustentar essa cadeia produtiva no âmbito da sua produção, da sua produtividade, com segurança e prevenção de doenças infecciosas importantes, né? Falando um pouco da tuberculose, né, uma das principais características dela é que ela é uma doença bastante antiga, né, e vem até hoje acometendo diversos rebanhos, um maior ou menor grau de infecção em diversos territórios, no Brasil e no mundo, né. Ela tem um amplo espectro de infecciosidade, né, ou seja, ela é capaz de acometer grandes animais, né, ao mesmo tempo, né, sendo que um animal acaba retroinfectando outros, né, na cadeia de transmissão. A tuberculose, tal como a tuberculose bovina, tal como a tuberculose animal, ela guarda uma íntima relação com os índices sociais, né, na medida em que as pessoas que têm baixa renda, baixas condições sociais, baixo acesso à assistência médica, a orientações de prevenção, elas apresentam maior incidência da doença, né? É uma característica da doença, tal como as modernas que nós estamos recentemente vivendo, né? A Covid-19, por exemplo, nossos tempos atuais, é de transmissão elevada quando se tem aglomerações, né? Outra característica importante da doença. E ela gera prejuízos indiretos importantes na produção de carne, na produção de leite, devido ao estabelecimento da doença. Estima-se, né, que 10 a 25% da produtividade do rebanho é perdida, né, com o estabelecimento da doença. E as pessoas que se acometem dessa enfermidade por ocupação acabam tendo custos de tratamento, né, que também oneram as suas economias e as economias de Estado. Uma característica importante da doença é que ela não requer a presença de lesão, né? Uma vez infectado o bovino, ele adquire a lesão,
aproximadamente 2 semanas, 3 semanas depois, mas nesse intervalo de tempo ele já está transmitindo o bacilo para outros agentes infecciosos, para outros hospedeiros. Certo? Umas considerações de saúde pública sobre a tuberculose, né? Segundo a Organização Mundial da Saúde, é uma das enfermidades mais disseminadas no mundo, né? Comete 1/3 da população mundial, né? Casos de tuberculose bovina são responsáveis por 25% dos casos fatais nos Estados Unidos, né? Isso é um dado desde o começo do século, né? No Brasil, tem sido uma das principais causas de condenação de carcaça, né? Isso desde os anos 90, lá em Minas Gerais, né? Com dados bastante consolidados. O Mycobacterium bovis, que é o principal agente da tuberculose zoonótica, é responsável por 3,1% dos casos de tuberculose humana, né? Transmissão humana através do leite, ou, em menor grau, transmissão ocupacional através de tratadores que convivem essas propriedades rurais, né? Desse 3,1%, 2,1% dos casos de tuberculose ocorre por via pulmonar, 9,4% dessas causas são por via extrapulmonar, né? Notadamente através do consumo de leite, que carece, muitas vezes, da devida pasteurização, dos devidos cuidados de sanidade. Recentemente, tem se lançado instruções normativas que impõem o controle desses agentes infecciosos de caráter zoonótico, né? Brucella abortus e Mycobacterium bovis são 2 agentes que são bastante cobrados nas instruções normativas de controle, né? IN 51, 2002, IN 62, e a instrução normativa 77, recentemente também, lançada em 2018, preconiza o controle desses agentes no laticínio, né, evitando-se a disseminação em massa para a população. Bacilo da tuberculose, né, em termos de classificação, diferentemente de outros agentes infecciosos, pertence à ordem dos actinomycetos, né, Actinomycetales, né, família Mycobacteriaceae, né, e essa família difere dos demais agentes infecciosos pela sua estrutura de parede celular, né? Diferentemente das bactérias gram-negativas e gram-positivas, que têm a membrana plasmática aliado a uma camada maior nos gram-positivos de mureína e menor nos gram-negativos, a família Mycobacteriaceae possui um complexo na parede celular formado por gorduras e ácidos micólicos e cerídeos importantes, né, que conferem maior resistência desse micro-organismo no meio ambiente. O gênero Mycobacterium é formado por 127, mais ou menos, espécies, com 11 subespécies, e uma característica deles é que eles têm 90% entre eles de homologia de DNA, o que resulta numa grande compartilhamento entre essas espécies de diferentes antígenos, né? Antígenos de parede, que podem causar reações específicas, né? Reações cruzadas, quando infectam seus hospedeiros, né? A classificação genotípica e de patogenicidade fez com que esses micro-organismos se agrupassem taxonomicamente em complexos, né? Então, o gênero Mycobacterium hoje, ele é formado principalmente por complexos, mais ou menos patogênicos, e o principal deles é o complexo Mycobacterium tuberculosis, né, que detém as espécies mais importantes, causadoras das tuberculoses mais graves. No caso da tuberculose humana, Mycobacterium tuberculosis, mas no nosso caso animal, Mycobacterium bovis, e também no africano, micrótica, né? Complexo avium, formado por alguns micro-organismos ambientais, e principalmente o próprio Mycobacterium avium, que exerce uma patogenicidade maior em suínos, né? E também são carreados e geram também tuberculose, historicamente, em aves, né? Complexos menos importantes, né? Como, por exemplo, o Mycobacterium terrae, são agentes mais
ubiquitários, terrai, não cromogênicos e viale, né? Então, esses grupos de complexos são agrupados de acordo com a sua similaridade genética, especificamente com relação ao RNA ribossomal, né, a subunidade 16S do RNA do ribossomo, essas bactérias, e também associado ao seu grau de lesão, ao seu grau de patogenicidade nessas espécies. Como foi falado, né, em função da sua diversidade de estrutura de parede celular, né, é uma bactéria, as bactérias do gênero das micobactérias, né, elas são fracamente gram-positivas, né, porque elas detêm uma parede celular em que não prepondera a camada de mureína, né, e sim a camada de ácido micólico, né, e essa característica dela, essa estrutura confere a ela uma característica tintorial importante e diferencial das demais bactérias, a sua álcool-ácido resistência, né? Ou seja, é a capacidade que ela tem de reter nos seus processamentos microbiológicos um corante, né? Um corante à base de fucsina fenecada, né? Depois que ela é tratada com álcool ácido. Por isso que ela é chamada de bacilos álcool-ácido resistentes. Ela tem formato de bacilo, baciliforme, como já foi falado, imóvel, e não forma esporos, né? Essa estrutura bacteriana complexa, com uma grossa camada de gorduras e ceras, garante a ela uma sobrevida no ambiente, mas ela não é capaz de sobreviver à fervura e à pasteurização. Desde que nesse processo de pasteurização, todo o sistema de tanque de expansão seja bastante eficaz, homogeneizando o leite, de forma a assegurar que em diversos pontos da sua pasteurização atinja-se a temperatura adequada de 62 graus Celsius em 30 minutos, no caso da pasteurização lenta, ou 72 graus por 15 segundos, no caso da pasteurização rápida. Ela, diferentemente dos micro-organismos gram-positivos ou gram-negativos, não sobrevive muito bem aos raios solares, né, e ultravioletas, sendo inativados à luz solar direta por 30 minutos, desde que ela não fique em ambiente úmido, né, onde nesses lugares pode sobreviver até por 6 meses, né, ou 4 a 6 meses, dependendo do grau de umidade a que estão expostos no ambiente. Falando um pouco da tuberculose em si, né, como é que ela é desencadeada, né? O organismo, o animal em sistema de confinamento, em sistema de semi-confinamento, quando coabita com outros hospedeiros importantes, né? Ele acaba aspirando núcleos de perdigoto ou aerossóis, né? Partículas do ar expirado dos hospedeiros coabitantes, né? Esses bacilos expelidos dos aerossóis, elas ganham os alvéolos pulmonares, né? Nesses alvéolos pulmonares, eles causam uma inflamação, né, que faz a eles acorrer células do sistema fagocitário, né, notadamente os macrófagos, né? Esses macrófagos, eles fagocitam e tentam destruir o micobactério, que resiste. No momento em que ele resiste, ele causa lise dos fagolisosomos e apresenta os seus antígenos dos cerídeos, né, da parede do micobacterium para os linfócitos. Essa apresentação, ela pode se encerrar por aqui, ou seja, o linfócito, ele pode, o macrófago pode por si só destruir esse bacilo naturalmente, estabelecendo o fim da infecção, ou se estiver numa carga bacteriana maior, pode causar reações de hipersensibilidade importantes, né? Então, os linfócitos T, quando sensibilizados na presença dos antígenos de parede, apresentado depois da lise dos é capaz de recrutar, através das linfocinas, né,
notadamente os interferon gama, as interleucinas 2 e 4, que são as mais importantes nesses casos, ela recruta mais macrófagos para o local da infecção, e esses macrófagos, eles têm a propriedade de se diferenciar, né, em células importantes do sistema específico de defesa, né, que são as células epitelioides, né, e os gigantócitos, né. Nada mais são do que macrófagos que se diferenciam em células que se justapõem ao redor do bacilo, formando, lembrando, né, a estrutura de um epitélio, por isso que são chamadas células epitelioides. E os gigantócitos, né, que nada mais são do que os próprios macrófagos que se fundem, como vocês estão observando na foto aqui à sua esquerda. O cursor para mim está difícil de aparecer, mas aqui apareceu. Macrófagos que se fundem, seus núcleos, né, tornando gigantes, são os gigantócitos. Né? E esse conjunto de células epitelioides e gigantócitos, eles têm a capacidade de conter o agente no seu local, na sua porta de entrada. Né? Uma importante atuação dos macrófagos, em conjunto com os linfócitos T, reside no fato de eles mesmos induzirem a morte celular da célula parasitada. Né? Então, quando isso acontece por ação de citocinas, né, as interleucinas emitem sinais aos macrófagos que matam esse microbactério, causando uma necrose de calcificação no centro da lesão. Então, quando isso acontece, é um mecanismo específico já, né, bem eficaz para procurar matar o bacilo entrando, né, quando entra no pulmão. Quando não consegue fazer isso, o micro-organismo pode migrar para os órgãos da economia animal, e essa migração pode ser abrupta na corrente sanguínea, né, quando escapa da corrente sanguínea, os linfócitos T lá da circulação, que já estão todos sensibilizados, começam a recrutar mais macrófagos ainda, só que em diversos pontos do corpo, né? E gera aquela tuberculose pequena de vários grânulos miliares, né? Quer dizer, você mostra, acaba manifestando uma tuberculose generalizada do tipo miliar, em que diversos macrófagos começam a compor vários pontos, gerando necroses nesses pontos, né? Chama-se também tuberculose miliar ou das seroses viscerais. Né? Ou, se não houver um escape rápido dessa circulação sanguínea, aquele foco inicial que está no pulmão, ele pode também se progredir de forma mais lenta, né, que se chama de progressão protraída. Quando os bacilos escapam daqueles núcleos de granuloma e ganham a circulação linfohematógena, né, imediatamente adjacente à lesão. E essa tendência, também com o organismo já pré-sensibilizado, começa a causar reações granulomatosas importantes também nesses órgãos, só que gerando lesões grandes, né? Principalmente nos linfonodos mesentéricos, no intestino, mediastínico do pulmão, retrofaríngeo, etc. E toda essa situação, cronicamente, gera um choque e morte do animal. Vocês estão vendo aqui como é que se manifesta essa doença clinicamente, né? Então, a tuberculose é uma doença crônica, né? É difícil encontrar isso aqui na cadeia produtiva hoje em dia, devido ao ciclo rápido de produção dos gados, né? Do gado de corte, né? 1 ano e meio, até 13 meses, 1 ano e meio, o animal já é abatido em escalas de produção. E então, é difícil encontrar uma situação em que você encontre. Porém, alguns animais que são reprodutores típicos podem apresentar essa doença, né? Porque eles são conservados nas propriedades rurais devido ao seu patrimônio genético, né? Eles são usados nas estações de monta, né? Colheita de sâmen, etc. Esse é um caso de tuberculose crônica no bovino. Repare como ele se apresenta clinicamente, né? É um animal que já está bastante depauperado, né? Olha a condição corporal dele, né? Exposto. Repare na postura da sua cabeça, o espaçamento que ele tem dos membros, né? Numa tentativa de respirar melhor, né? Melhorar a inspiração. Né? Esse bovino, ele foi atendido lá no Hospital Veterinário da USP, e ele foi tuberculinizado, né? Vamos falar do diagnóstico mais à frente, dando negativo na prova de exame de hipersensibilidade,
Só que esse animal apresentava na palpação transretal um conjunto de linfonodos bastante palpáveis, né? Motivo pelo qual o pessoal optou pela eutanásia, né? Por não saber exatamente qual era o diagnóstico, mas por se desconfiarem-se bastante de ser tuberculose, ele foi levado à eutanásia. Quando na necrópsia, né, nós confirmamos um quadro bastante típico de tuberculose, né? Vejam vocês que é uma tuberculose de grandes nódulos, né? Repare aqui como o fígado também está bem comprometido, né? Com grandes nódulos, né? Uma hiperplasia, uma hipertrofia terrível do fígado, né? Os contornos dele bem indefinidos, né? E lesões bastante importantes, tanto no cérebro, né? Repare aqui, esse aqui é o cérebro do animal, é o quarto ventrículo cerebral com granulomas, né? E também lesões, o que nos chamou bastante atenção, lesões genitais, né? Vocês estão vendo aqui a dissecção na necrópsia dos testículos e do epidídimo, né? Mostrando granulomas bastante importantes, resultado da infecção crônica nos bovinos. Quando melhor dissecados, né? Vocês veem aí granulomas importantes no epidídimo, né? E todo o trato reprodutivo dissecado, né? Desde do canal deferente, né? Vesículas seminais, né? Glândula bulboretral, próstata, todos eles na necrópsia apresentando granulomas tuberculosos, né? Que foram encaminhados para o laboratório e devidamente processados, né? Importante ressaltar nesses casos aqui o cuidado que você tem que ter nesses animais na reprodução, né? Vejam vocês que se tratava de um touro, né? E que ele era mantenedor de tuberculose, mesmo as pessoas não saberem, né? E que possivelmente ele disseminou esse agente, né? Através do sêmen para outras fêmeas, né? Reprodutoras nas estações de monta, né? Agora, é importante a gente ressaltar também que nem todas as lesões, né, linfadenomegálicas, né, nodulares que a gente tem, também são sinais de tuberculose, né, no território. Nós temos aí algumas situações clínicas que nos fazem desconfiar, né? Por exemplo, esse caso é um caso de um edema, vocês estão vendo um edema submandibular terrível aqui, né, nesse bovino, né? O que pode ser isso, né? O animal, segundo a propriedade, segundo o proprietário rural, ele não reagiu aos testes convencionais para tuberculose, nem ele e nem os outros animais que lá coabitavam, né? E o que nos fazia pensar em outros agentes que causavam esse edema, né? Esse caso específico é uma doença infecciosa bastante endêmica no estado de São Paulo também, que é a leucose bovina, né? É o vírus da família Retroviridae, que tem a propriedade de causar lesões importantes, linfossarcomáticas, né, porque ele infecta linfonodos e parasitam com seu DNA os linfócitos B, conferindo para eles características tumorais, né? Então, esse caso é um diferencial de tuberculose, porque ele determina as lesões que podem chamar atenção, mas não necessariamente, né, ser. Outra situação em clínica importante que pode acontecer esse aumento de volume, nesses casos, são acidente crotário ou botrópico, em que as proteínas desses animais peçonhentos causam, né, essas proteólises absurdas, né, e edema de interstício, né, ou eventualmente uma infecção alveolar, dentária, né, qualquer outro agente que possa também causar esses aumentos nodulares expressivos. Falando um pouquinho da epidemiologia propriamente dita, né, como é que ela se comporta na população aqui, né? Tuberculose, ela é disseminada por todo o território nacional, né? Temos relatos aí isolados em bovinos desde 1970, né? E nessa mesma década, ela sempre foi relacionada como um sério problema na produção de leite, né? Casos de tuberculose genital já eram relatados também em outros países, inclusive no Brasil, né? Semelhantes àquilo que a gente expôs na exemplificação acima. E, segundo dados epidemiológicos
contemporâneos, vamos dizer assim, né? Varia muito de território em território a prevalência, né? Tem estados de Minas, por exemplo, detectou na década de 90 uma prevalência de focos de 0,8, né? De focos de 15%, né? Quando fala prevalência de focos, quer dizer, a propriedade rural é positiva quando um animal é detectado. Sendo que na população total, a prevalência passou a ser de 0,8, né? E dados mais modernos, né, de uns anos para cá, tem mostrado aí uma prevalência variada, né, embora careça um pouco de estudos mais detalhados, né? Então, em 2011, né, um importante estudo foi feito aqui, em São Paulo, com o pessoal da USP, né? Eles detectaram uma prevalência de focos de tuberculose na ordem de 9%, com 1,3% de animais positivos, né? Em Rio de Janeiro, 13,3% de focos, com 1,9% de animais positivos, né? Mato Grosso do Sul, 2012 também, prevalência de focos em propriedades 2,38%, né? Botucatu e região, estudo de 2014, mostrou uma prevalência de propriedades, né, focos de propriedades de 13,6%, com 2,3% de animais positivos, né? E Rio Grande do Sul, 1,3% de prevalência de focos, com baixíssima prevalência em animais, apenas 0,03%, mais ou menos, de animais positivos. O que eu queria chamar a atenção nesses dois estudos importantes aqui é o seguinte, né? No caso de 2011, né, esse estudo foi feito com uma modelagem matemática que permitiu, né, predizer qual seria a prevalência aparente quando tuberculinizadas, testadas só um certo número de propriedades, né? Então, 300 propriedades da região oeste paulista foram testadas, né? Presidente Prudente, se não me engano. E, através dessa prevalência, nessas propriedades rurais, modelagens matemáticas estimaram uma prevalência aparente no território paulista todo como sendo de 9% de focos e 1,3% nos animais. E o estudo de Franco, né, a colega nossa de Botucatu, mostrou que há uma certa detecção de micobactérias importantes em diversas propriedades rurais, né, só que isolados em tanque de expansão, né, o que mostra que eles podem ser um indicador, realmente, da existência de animais positivos nessas propriedades rurais de leiteiras, né. Não houve um estudo de prevalência em si, mas houve um estudo de detecção de micobactérias em tanques refrigeradores de leite, desses comunitários, né, ou individuais, nessas bacias leiteiras. E outros animais também. Outros animais também se comportam como importantes hospedeiros, né, e complicadores da situação, né. Os pequenos ruminantes são exemplos, né, de agentes que podem albergar esse agente infeccioso, né. Então, já era relatado em outros países, né, Nova Zelândia tem relatos pontuais de tuberculose em pequenos ruminantes, né. A ocorrência de tuberculose nesses agentes, desses hospedeiros, está relacionada ao pastejo concomitante com bovinos, né, onde a incidência pode chegar até 70%, né, se você tiver criações de pequenos ruminantes junto com esses bovinos, né. A região Nordeste pode ser um problema maior, porque ela detém 90% da produção dessas espécies, né, de rebanhos. E as infecções desses pequenos ruminantes está mais ligado às micobactérias não imóveis, mas micobactérias atípicas, né, ambientais, que estão espalhadas no ambiente e elas ingressam nesses hospedeiros devido ao seu pastejo, né, característico, né, pastejo mais baixo, né, faz com que o caprino e o ovino tenham contato com esses micro-organismos mais ubiquitários. Também é importante ressaltar que os animais silvestres também colaboram sobremaneira na recirculação desses agentes na natureza, né? Eles são reservatórios em fontes de infecção para os rebanhos, né? Na literatura
foi relatado em Texu, como veiculador de Mycobacterium bovis para os bovinos, mamíferos marsupiais, né? Esse aqui, bastante Trichosaurus vulpecula, né? Lá na Nova Zelândia, na Austrália, né? Cervídeos, nos Estados Unidos, também foram relatados casos de Mycobacterium bovis nesses animais silvestres, né? Com potencialidade de transmissão para rebanhos bovinos, né? E aqui em São Paulo também, né? Em furões e outras espécies podem albergar o agente e javalis, javaporcos, que também têm sido grandes problemas epidemiológicos de predação das reservas florestais e das criações animais, podem, além de causar essa depredação, albergar o agente infeccioso e retransmitir os nossos bovinos. Desafios na nossa profissão, nas ciências médicas, né, é procurarmos termos a capacidade, né, de segregar animais ou indivíduos que são considerados doentes, né, dos animais considerados sadios. Né. Baseado num parâmetro específico, nós temos que ter, seria o ideal que conseguíssemos separar animais que 100% fossem identificados como doentes e 100% fossem identificados como sadios. Na natureza, esse fato não acontece. Por quê? Porque, devido à complexa relação entre hospedeiro e parasita, indivíduos que possuem no seu genoma diferentes capacidades de imunomodulação, né? E, da mesma forma, diferentes agentes que infectam os hospedeiros compartilham entre si diferentes antígenos, causando reação cruzada entre eles, né? Ou esses agentes, que na verdade, em alguns casos, determinam doenças mais agudas e outras crônicas, como é o caso da tuberculose, elas dificultam bastante essa capacidade de discernimento. De forma que as curvas nas populações dos indivíduos que são considerados doentes ou sadios, elas se confluem. E o grande desafio nosso é tentar, nesse elo comum, né, classificar quem é, nessa ponta de lança que vocês estão vendo aqui, os indivíduos que são verdadeiramente sadios ou não. Então, vejam vocês, na ponta de lança, se nós estabelecermos como parâmetro uma espessura de pele, ou, por exemplo, um título de anticorpos, como um parâmetro a ser analisado qualitativamente ou quantitativamente, para discriminar, indivíduos que são doentes ou sadios, vejam vocês que, nesses casos, nós vamos encontrar uma área do gráfico onde os indivíduos serão considerados falsos negativos, né? Ou seja, são indivíduos que no teste foram classificados como negativos, né? Mas na realidade estão infectados, né? Então, é um problema seríssimo. Da mesma forma, no outro lado da confluência, outro desafio nosso, saber discriminar quem são esses falsos positivos, ou seja, indivíduos que são positivos, classificados como positivos no nosso teste, mas na verdade eles não são infectados. Então, normalmente, quando nós falamos que o animal tem um grande número que o teste, o parâmetro analisado apresenta grande número de falsos negativos, indica que nós temos uma perda de sensibilidade, né, importante no diagnóstico. Qualquer que seja o diagnóstico que nós tenhamos para discriminar essas situações, né, nós temos sempre que compará-la com a situação real, né? Então, o nosso objetivo, no caso das doenças infecciosas, e o maior desafio, no nosso caso, também para a tuberculose, é saber discriminar
os animais verdadeiros positivos e os verdadeiros negativos. Então, a sensibilidade é a capacidade de achar quem são os verdadeiros positivos. E a especificidade é o poder discriminatório que um teste tem de encontrar os verdadeiros negativos. Né? Sensibilidade, capacidade de identificar corretamente os animais infectados ou doentes. Né? E no nosso caso da tuberculose, qual é o erro? O erro é o falso negativo, ou seja, o indivíduo que está infectado, mas ele está negativo no teste. Isso acontece em que situação? Quando a gente usa uma técnica que não é apropriada, né? Tempo de indução de anticorpos, por exemplo, no caso da tuberculose, ela não é efetiva, né? Ela não é capaz de discriminar, porque a produção de anticorpos ela é tardia, no caso da tuberculose, né? Proximidade com parto, né? Indivíduos, fêmeas, na proximidade do parto, têm um alto grau de corticosteroides, né? E que induzem, logicamente, ao parto, e isso faz com que o animal não responda celularmente da forma correta, gerando falso negativo. Uso de corticosteroides, né? Ou a alergia, né? Que acontece quando o indivíduo já está na sua fase terminal de doença e não responde aos testes que nós preconizamos. Então, são causas de perda de sensibilidade. Situações que geram resultados falsos negativos, né, nos rebanhos. E, de forma contrária, a especificidade, que também é a propriedade do teste, importante, ela é a capacidade de identificar os não infectados ou sadios. Né? Qual o problema da especificidade? Qual é o erro de especificidade? É encontrarmos indivíduos falsos positivos. Né? Na verdade, indivíduos sadios, né? Eles não têm a tuberculose, por exemplo, né? Mas os resultados deram positivo. Né? Isso acontece com o quê? Em que situações? Em reações cruzadas, né? Com algumas micobactérias ambientais, né? Pelos motivos expostos anteriormente, ou seja, compartilhamento de antígenos de parede, né? Que causam reação cruzada e confundem as reações de hipersensibilidade. As infecções por Corynebacterium pseudotuberculose, né? Porque o Corynebacterium também pertence àquela classe Actinomycetales, né? Compartilhando alguns cerídeos de parede e da mesma forma o nocárdia, né? A espécie nocárdia também compartilha esses cerídeos de parede, causando eventualmente uma outra reação cruzada num teste menos específico, né? Normalmente os testes que não são comparados, não são duplos comparativos, né? Como nós vamos explicar mais adiante. O ideal, então, é a gente ter um teste que seja tanto sensível quanto específico, né? Ou seja, ele tenha uma boa eficácia, né? E a nossa intenção é procurar sempre melhorar esses testes, tendo sempre um padrão ouro comparativo, né? Que é o padrão ouro, que é o considerado padrão de qualidade, o padrão de controle de qualidade, que é aquele que mimetiza da melhor forma a realidade, né? Ele retrata a realidade. No caso da tuberculose, ainda é o isolamento bacteriano, né? O padrão ouro desses testes, né? Os alergotestes, os testes de reação de hipersensibilidade, ou até mesmo os testes sorológicos, que também vêm nos últimos anos sendo desenvolvidos, eles têm toda a sua eficácia comparada com o padrão ouro, que é o isolamento microbiano. Né? Então, o isolamento em meios de cultivo específicos, seletivos de crescimento, né? Esse aqui, vocês estão vendo um meio de Lowenstein-Jensen, né? Que é um meio rico para o crescimento de micobactérias do complexo Mycobacterium tuberculosis, né? E também, à esquerda, em contrapartida, meios que não são tão seletivos. É uma placa de agar-sangue que mostra crescimentos de Corynebacterium, né? Crescimento acinzentado, mais lento, né? Na placa de agar-sangue. Então, de tudo isso, até aqui, o que nós podemos depreender? Né? Que os aspectos clínicos, né, patológicos da tuberculose, eles são apenas presuntivos. Né? Quadros semelhantes a elas podem acontecer
nessas infecções por outros agentes também da mesma ordem, né? Nocardiose, corinibacteriose, né? Actinobacilose, né? O Actinobacillus lignerese, né? Agente da actinobacilose, né? As neoplasias, né? São todas doenças que clinicamente se confundem com a tuberculose. A própria leucose bovina, né? Simplificada nas fotos anteriores, né? É o linfossarcoma de origem viral. São doenças que clinicamente eles não definem tuberculose, né? Confundem, né? Ao contrário, confundem o quadro de tuberculose. Diagnóstico mesmo aplicado e efetivo para a tuberculose bovina é o intradérmico, né? Intradérmico, que resulta na reação de hipersensibilidade cutânea, né? Que é um teste mensurável, né? Sorológico, né? Em alguns casos, e o microbiológico, que é o padrão ouro de diagnóstico. São diagnósticos definitivos, né? Já totalmente padronizados. Teste tuberculínico, sorodiagnóstico, e que permitem a caracterização por biologia molecular do agente, quando isolados em laboratório. Para detalhar mais, né, nos bovinos, a nossa principal ferramenta é o teste tuberculínico, né, que se baseia, na verdade, numa reação de hipersensibilidade que nada mais faz do que repetir a infecção propriamente dita, né? A partir de proteínas purificadas, né, produzidas em laboratório, né, a PPD bovina, né, esses fragmentos de proteína eles são fagocitados por macrófagos, né, igual acontece na infecção, né, são apresentados para os linfócitos T, que são células específicas de memória, que já estão sensibilizadas, né, pela própria infecção, e dela sucedem-se uma sequência de citocinas, que são liberadas com o objetivo de atrair mais ainda desses macrófagos, né, procurando envolver aquele peptídeo, né, que mimetiza a infecção, né, e ao mesmo tempo ativa, né, células do endotélio das veias, né, das vênulas, né, causando um endurecimento, né, nas células no ponto de inoculação, né. Nada mais é do que uma reação de hipersensibilidade retardada, que se pode ver 3 dias depois, né, na rotina da bovinocultura. Esse é um teste da prega anal caudal, né, vocês conseguem ver o profundo endurecimento após a inoculação do agente tuberculínico, né, e é o teste que se usa como triagem nos rebanhos, né, seguido, logicamente, dos testes que são confirmatórios, né, que já são testes também tuberculínicos, que a gente vai dizer mais adiante, que é o cervical comparado. Quais são as causas de reações inespecíficas para a tuberculose, que confunde o nosso diagnóstico, né? As micobactérias do ambiente, né? Então, animais que têm contatos direto ou indireto com outras espécies, que compartilham essas micobactérias do ambiente, né? Por exemplo, micobactéria intracelular, escrofuláceo, né? São micobactérias que confundem o diagnóstico num teste de triagem, porque não tem especificidade, né? O Mycobacterium paratuberculosis, né, transmitido pela água e alimentos, né, micobactérias que também são veiculadas do ambiente, do animal, através das parasitoses mais importantes. Aí nós temos nós temos as eumintoses, né, principalmente por Oxofagostomum radiatum, já elencado na literatura, ou através de uma infecção bastante comum ainda no nosso meio, né, do territorial, que é a fasciolose, né, bastante disseminada em algumas regiões, predominantemente alagadiças, né, que faz com que essas micobactérias atípicas sejam vinculadas para a circulação do animal, no caso, carreadas pelas metacercárias desses agentes parasitários. Então, são micobactérias que vivem no ambiente, que, de certa forma, entram nos órgãos da economia animal, causando infecção, né? Mas não é o Mycobacterium bovis, né? Porém, acaba reagindo numa prova que não seja específica, né? Causa reação, causa positividade, mas não é ele, né?
uma perda de especificidade, causa reações falso-positivas. Né? Outra causa também de reações específicas é o tratamento. Né? Então, totalmente condenado no controle da tuberculose, tratamento gera dessensibilização. Né? Tratar animal com drogas na tentativa de penetrar os piogranulomas, você causa, de certa forma, uma defasagem da resposta celular, né? Com prejuízo de sensibilidade, né? E de especificidade também, por consequência. Né? Então, são causas que confundem o diagnóstico. Né? Como nós falamos, né, outras espécies também podem albergar o agente, né, e os pequenos ruminantes também são delas. Né? Então, só para exemplificar uma situação em que um pequeno ruminante, um caprino, né, no caso, ele pode ser uma espécie amplificadora, né, reservatória do agente, amplificadora do agente nos rebanhos. Né? É um animal que foi atendido também na nossa experiência das universidades, apresentava uma claudificação razoável, não apresentava qualquer sintomatologia clínica de emagrecimento, linfadenopatia, né? Reagiu com pontos de necrose, né? com parâmetros já pré-definidos para a espécie dos pequenos ruminantes, dos caprinos, né? O teste cervical comparativo, nesse caso, foi utilizado, né? Inoculamos a IPPD bovina na região mais caudal do pescoço, da tábua do pescoço, e PPD aviária na região cranial da tábua do pescoço, e interpretamos essas reações com parâmetros próprios de caprinos. Né? O resultado foi que ele foi considerado positivo, né, em padrões tanto de caprinos quanto em padrões de bovinos, porque a reação de hipersensibilidade causou espessamento de pele bem acima de 2,5%, que é o preconizado para caprinos, o que nos fez classificá-lo como positivo para tuberculose, e na necrópsia ele apresentou essas grandes lesões, né? Vejam vocês nas fotografias, na fotografia, né, uma serosa do pulmão bastante comprometida, né, com granulomas tuberculosos. E aí mais fotografias mostrando que o animal, né, que aparentemente tinha um quadro clínico normal, ele respondeu à tuberculina e na necrópsia apresentava uma gravíssima tuberculose generalizada, né? Aí vocês me perguntam, poxa, Carlos, mas como é que você consegue, como é que você achou esses parâmetros, né? É a história do padrão ouro, né? Pesquisas foram realizadas no sentido de avaliar quão espessa, com que gravidade ocorre a reação de espessura da pele, né? Em função do padrão ouro, que no caso foi o quê? A histopatologia mostrando as reações histopatológicas granulomatosas compatíveis com tuberculose. Então, a partir de espessuras avaliadas, comparadas com a histopatologia, definiu-se padrões diferentes de bovinos, né, para a espécie caprina. Né? Com base nisso, né, e na imensa problemática dos pequenos ruminantes com potenciais transmissores de tuberculose, esse foi um trabalho meu de mestrado, né, que foi defendido em 2009. Nós pegamos aí alguns animais que coabitavam com bovinos, né, e montamos grupos de pesquisa, né, grupos de animais positivos ao teste de tuberculina, com os padrões dele, né, padrões próprios de leitura, e grupos inconclusivos e negativos, né, que não apresentaram reação à tuberculina, né. E nós comparamos, mais uma vez, a reatividade dessa resposta tuberculínica nos padrões preconizados anteriormente, para caprino, comparado com o isolamento microbiano e as técnicas de biologia molecular. E nós detectamos uma associação 75%, né, vejam vocês aqui, entre animais que foram considerados positivos no teste tuberculínico e que resultaram em algum exame positivo no meio de cultura e na caracterização molecular. Da mesma forma, né, 27% grupo negativo resultou em isolamento, né, o que mostra que os padrões de caprinos, eles devem ser bastante
diferenciados dos bovinos na interpretação desses testes de diagnóstico. A mesma coisa foi feita com os ovinos, né? Pegamos animais que, coabitando com bovinos, adquiriram tuberculose, que passaram a reagir na prova de tuberculina, né? Com espessuras de pele variadas, né? Vejam vocês aqui, 9,8 de espessura final, 8,6, 3,7, até 2 ou 1 de espessura de pele, né? E comparamos com os padrões de ovinos, né? Já preconizados, da mesma forma como expliquei para vocês dos caprinos, né? Previamente padronizados, comparando com a histopatologia da pele desses animais. E resultou, também da mesma forma, em isolamento microbiano, em agentes, em caprinos, que foram infectados e apresentaram espessura entre 2 e 1, bem inferior aos bovinos. Então, o que mostra isso? Mostra que o diagnóstico, né, é uma ferramenta que a gente tem que estar constantemente tendo que aprimorar para poder viabilizar um programa de controle adequado de tuberculose nos rebanhos, né? Por quê? Porque, dependendo de como a gente joga o ponto de corte na interpretação dos testes, a gente pode incorrer em erros de sensibilidade ou erros de especificidade, né? O que nos gera uma grande confusão, um grande prejuízo nos controles das endemias nas populações e, por conseguinte, na população humana que consome esses alimentos. Diante de tudo que foi exposto sobre a origem da doença, a história natural dela, né, fica bastante implícito o conceito de saúde única, que é bastante aplicado e bastante disseminado, né, em qualquer estudo científico, né? É um conceito moderno de saúde que estabelece a interdependência do equilíbrio biológico nas esferas ambiental, animal e humana para preservar a sustentabilidade da vida nos ecossistemas. Então, assim como a exemplo de outras doenças, exige-se um total controle do meio ambiente, da preservação delas. A tuberculose é mais um exemplo de doença que precisa ser controlada com orientação, com preservação, pois, afinal, é o meio de produção adequado e principal de muitas famílias rurais. Né? Nesse propósito, né, o esforço colaborativo multidisciplinar e intersetorial deve preponderar, com cada um com a sua ação, cada um com seus propósitos, um esforço mútuo, no sentido de combater essa doença e de propiciar maior segurança alimentar para a sociedade. Extensão rural é um ramo das atividades profissionais veterinárias que exerce um papel importantíssimo nesse controle, né? Cabe destacar aqui 2 conceitos distintos entre nós. A assistência técnica, conjunto de procedimentos técnicos e científicos do saber, que, quando corretamente empregados, resulta na solução, na atenuação ou controle de um problema pecuário. Né? Ela pode ser exercida por qualquer veterinário, qualquer assistente técnico, qualquer pessoa bem preparada, e é uma dinâmica pontual de trabalho individual. Necessário se faz, além disso, que todo o conjunto de assistência técnicas seja feito de forma massal, né? Vislumbrando um outro conceito, de extensão rural. Um processo mais complexo, um processo educativo de longo prazo, de múltiplas dimensões, em que o objetivo final é o desenvolvimento da família rural, né? A preservação do seu status de produção, de produtividade, com segurança, para garantir que aquele meio de produção seja adequado, fixando as pessoas no campo e promovendo o desenvolvimento da região agrícola. Né? É uma dinâmica de trabalho em que nós desenvolvemos de forma massal e que pressupõe a integração de outros setores. Né? A articulação perfeita de redes especializadas, cada um no seu
no seu ramo de conhecimento, que nós chamamos de redes sociotécnicas. É com esse conceito de redes sociotécnicas que esse trabalho nós desenvolvemos atualmente em São Paulo visa prevenir, identificar e prevenir e controlar a tuberculose bovina no estado de São Paulo. Para isso, fizemos um estudo de campo, estamos fazendo, aliás, um estudo de campo bastante importante, né, que envolve 4 etapas. Uma etapa de vigilância ativa nos frigoríficos do Sistema Estadual Paulista, né, em que a gente visita alguns frigoríficos aleatoriamente, né, buscando lesões que sugerem ocorrência de tuberculose bovina, né. Na sequência, esses materiais eles serão isolados em laboratório próprio, com o intuito de se diferenciar o agente da tuberculose de outros agentes contaminantes e de outros agentes diferenciais. Né? Uma posterior etapa de mapeamento de focos de tuberculose em 15 regiões administrativas do Estado, tendo como principal instrumento de rastreabilidade a guia de trânsito animal. E, finalmente, a gente poder traçar desenhos da situação, de como ela se comporta no estado de São Paulo, em função das características delas, regionais, né, fundamentadas no censo agropecuário que nós já fizemos nos anos de 16 e 17. Então, vocês estão vendo aqui atualmente, vocês estão vendo aí na tela, é um mapa de distribuição de propriedades rurais do estado de São Paulo com aptidão exclusivamente leiteira. Né? É um gráfico de densidade de pontos que mostram manchas com diferentes cores, né? Sendo que as mais vermelhas são as que concentram regiões que são circunvizinhas e comuns para a aptidão leiteira. Né? De forma igual, esse mapa, por sua vez, mostra a concentração de propriedades rurais, hoje em São Paulo, com aptidão para a bovinocultura de corte. Vejam vocês que a região noroeste do estado concentra aí em Araçatuba, né, nos arredores, maior percentual de rebanhos com gado de corte. E, da mesma forma, regiões que têm uma densidade de pontos para a exploração de ambas as atividades, né? Pecuária leiteira e pecuária de corte. Aptidão para as duas produções. Então, dada essa difusão muito importante ainda no estado de São Paulo de criações pecuárias, nós propomos estudar como está o perfil da tuberculose nesse estado, dividindo ele em regiões administrativas. Né? Pegamos 15 regiões administrativas distintas e distribuímos, confrontamos também com a distribuição de frigoríficos do CISPs que lá tem, essas regiões, e passamos a visitar uma a uma, com a intenção de coletar materiais que vislumbrassem, através da sua guia de trânsito animal, a provável origem de um foco de tuberculose. Com qual a intenção? Com a intenção de desenhar mapas orientativos para os produtores rurais sobre as prevenções necessárias para evitar a sua disseminação. Hoje, nós já temos visitados, até o presente momento, uma gama de 27 frigoríficos distintos, né, que estão pontuados aí nesse mapa, né, em amarelo, e alguns pontos em verde são frigoríficos que ficaram por serem visitados, mas logo serão, se Deus quiser, foram parados devido à situação de calamidade pública que nós vivemos atualmente, que é da pandemia de coronavírus. Mas, seguramente, uma boa parte territorial já foi abrangida nesse estudo, né? E encontramos alguns sinais bastante importantes de distribuição, de disseminação do Mycobacterium
no território paulista, né? Alguns exemplos, né? Na região de Bariri, vocês estão vendo lá, um pulmão, um frigorífico, com lesões bastante fibrosadas, né? Do pulmão. Recolhimento do tecido, né? Tuberculoide, né? Tem a conformação de tubérculos. Em Franca também, vocês viram aqui. Vocês podem ver na inspeção desses frigoríficos, mostrando lesões, né? Na ponta da seta aí, lesões tipicamente miliares, né? Tuberculose de pequenos nódulos, que acontecem no linfonodo mediastínico do animal. Tietê também foi uma região visitada, né? Vocês veem aí um pulmão bastante com lesão nodular, né? Circunscrita, né? Eu não passei a faca na lesão para preservar ela. Outras, porém, abscedantes, né? Mais liquefeitas. A gente sempre procura coletar esses materiais para o diagnóstico diferencial também. Pindamonhangaba, região do Vale do Paraíba, né? Que tradicionalmente tem esse problema já, problema histórico de tuberculose nessa região, né? Apresentando também lesões sugestivas de tuberculose, né? Vocês veem aí a serosa preservada, não passei a faca sobre, com lesões bastante já calcificadas no centro, circundadas por vasos sanguíneos, né? De formas petequiais de lesão, também bastante sugestivas de tuberculose bovina. Pindamonhangaba de novo, né? Foram 2 visitas nessa região, né? Veja o linfonodo mediastínico apresentando lesão caseosa. Pindamonhangaba também, né? Lesões circunscritas, abscedantes, né? Pulmões, com lesões características. Ainda em Pindamonhangaba, só para ilustrar, né? Isso não é uma tuberculose, isso é um corte de um coração, né? Que mostra cicatrizes de cistercose, né? Foi um achado na ocasião da inspeção e não é tuberculose, mas apenas para ilustrar. Presidente Prudente, né? Uma região em que predomina pecuária extensiva, né? Não foi encontrado muitas lesões, mas essa foi característica, né? Vocês veem aqui um linfonodo com lesões nodulares pontuais, né? Em início de infecção, né? Vocês veem aí o escurecimento do linfonodo. E, no mesmo animal, um corte sagital de pulmão, mostrando os granulomas pulmonares disseminados. Foi um caso pontual encontrado lá, né? Lá, como falei, é pecuária extensiva, não tem muita casuística. Assis, né? Assis não apresentou muita lesão, mas vocês vejam lesões específicas, né? Pneumonia lobar, né? Com áreas de liquefação, necrose seromucosa aqui no meio. Não é característico de tuberculose, mas foi coletado para diferenciais. Região de registro, né? Município de Cajati, né? Lesões também, linfonodo mediastínico, apresentando abscessos, que lembram também o Corynebacterium, mas também pode ser tuberculose, né? E lesões bem evidentes, né? De abscessos hepáticos, bastante característicos, sugestivos também, de uma tuberculose extrapulmonar, nesse caso. Região de Boituva, né? Aqui, perto de Sorocaba, né? Lesões pulmonares com áreas de aderência intercostal na linha de inspeção, né? Cronificação de doença, granulomas dentro do pulmão, associado à pneumonia bastante aguda, tendendo para crônica, né? De novo, na região do Vale do Paraíba, a região de São José dos Campos, né? Frigorífico de São José dos Campos, mostrando casos de tuberculose, de lesões nodulares sugestivas de tuberculose. Aqui na região submandibular, né? De um animal. Também em São José dos Campos, lesões em linfonodo mediastínico, mostrando a hiperplasia linfóide, né? O início da reação inflamatória específica, né? Por aporte de linfócitos, né? Nessa camada cortical do linfonodo.
E, em outra situação, já no mesmo lote, lesões bastante características, já bastante evoluídas, nodulares e tuberculoides no linfonodo mediastino. Né? Podem ver aí duas situações diferentes. São José dos Campos também, ainda, né? Mesmo CISP, né? Um corte sagital de necroses bastante evidentes de tuberculose, né? Nesses animais. Região de Capão Bonito, né? Região sudoeste paulista, né? Necrose calcificada ou em vários estágios de evolução, tanto no linfonodo retrofaríngeo, aqui, né? Pouco depois da faringe, início da traqueia, e lesões bastante calcificadas no parênquima hepático, né? Então, são lesões disseminadas, encontradas aí pelo estado de São Paulo, né? Santa Cruz do Rio Pardo, né? Já, região sudoeste também do estado, perto lá da região de Ourinhos, né? Granulomas bastante típicos, de tuberculose generalizada, vocês vejam aqui, uma situação parecida com aquela da foto que eu mostrei, os achados clínico-patológicos da USP, né? Vejam vocês lesões grandes, né? Tuberculose de grandes nódulos e aderências, né? Áreas de aderência nas serosas do celoma, né? Do tórax. Trabiju, região próxima de Araraquara também, né? Lesões mediastínicas importantes, em vários animais, inclusive, né? Tuberculoides, né? Estão vendo aí na minha mão o linfonodo mediastínico, e o linfonodo contralateral também, né? Com bastante lesão espessada. Né? Jales, região lá, quase na divisa com Mato Grosso, né? Jales, Birigui, aquela região. Poucos casos também, pecuária mais extensiva, mas com achado no linfonodo retrofaríngeo também, né? Um pequeno granuloma, circuncidado com alguns vasos sanguíneos, né? Curioso que esse animal, ele não veio de São Paulo, né? Ele mostra uma guia de trânsito animal proveniente do estado do Mato Grosso, reforçando aí a ideia do projeto, que é rastrear justamente com o uso das guias de trânsito e mapear aonde realmente essas lesões estão saindo, né? Birigui, né? Outra região aí próxima lá de Araçatuba, né? Tuberculose também, bastante importante naquela região, né? Vejam vocês aí na nória pendurado um pulmão, né? Com o linfonodo mediastínico em corte sagital, mostrando granulomas evidentes nesses linfonodos, né? Focos de necrose gaseosa bastante evidentes no pulmão, no parênquima hepático também, desses animais. Né? Oroeste, também a região noroeste do estado, né? Mais para cima, indo para Minas, né? Mesma coisa, né? Umas lesões aqui, vocês estão vendo um pulmão, retração de tecido, né? Fibrosamento e retração, com lesão nodular, né? E o linfonodo mediastínico respectivo com lesão caseosa, bastante evidente, né? Nosso trabalho é totalmente integrativo com as linhas de inspeção, né? E com os funcionários, empresários daquela região. Né? Ilha Solteira, né? Também próximo de Birigui, lesão encontrada também lá, bastante característica, nódulo mediastínico, com aderência em pulmão, vocês vejam aqui, né? Bastante aderência, e lesão caseosa nodular. Então, são lesões bastante dignas de serem pesquisadas, né? O intuito do nosso projeto é esse, né? O intuito do projeto é mostrar como se comporta essas doenças na população de rebanhos paulistas, né? Aonde está localizado, né? Tendo como instrumento principal a guia de trânsito animal, né? E, de certa forma, cruzar esses dados com os dados de descrição do censo agropecuário, né? Procurando identificar animais coexistentes, né? Coabitantes, animais, predomínio de aptidão de animais, se é bovino de leite, se é bovino de corte, perfil do produtor, né? Capacidade instalada, né? E, na medida do possível, né? É outro foco
do nosso importante trabalho, procurar orientar esses produtores, procurar passar para eles, depois de identificados no laboratório, qual é a situação da propriedade deles, para que eles passem, com base nesses achados de inspeção, a tuberculinizar os seus rebanhos, né, e promoverem, né, um trabalho de saneamento planejado, né, nessas propriedades rurais. Todos esses materiais coletados, eles estão agrupados em Campinas e prontamente serão encaminhados para o isolamento microbiano. De momento, infelizmente, eu não consigo informar a prevalência real encontrada, porque ainda está em fase finalizando a fase de campo, né, os materiais estão congelados, e não inicializamos a fase laboratorial por conta da pandemia, né? Mas um dado interessante, que eu acho que vale a pena a gente refletir, é justamente sobre a frequência de lesões angulares que foram sugestivas de tuberculose nessas propriedades, nesses frigoríficos, né? Ou seja, dos 27 frigoríficos que foram visitados, né, nós temos aí 16 deles com alguma lesão linfonodal ou parenquimatosa sugestiva de tuberculose, ou não, ou apenas inflamatória inespecífica, que pode ser causada por outros agentes. Então, 16 sobre 27 nos perfaz um número de quase 60% dos frigoríficos apresentam alguma lesão. Considerando que os frigoríficos são ponto de confluência desses bovinos que são abatidos para o mercado, a gente já pode, né, imaginar que o grau de disseminação da tuberculose no território paulista. Não podemos falar em números absolutos, quais são e quantos são, mas podemos entender que 60% mais ou menos deles apresentam algum foco de tuberculose, né, passível de controle, urgente. Urgente porque é uma situação alarmante, que pode prejudicar produtores rurais, que pode retirar-lhes e bloquear-lhes os meios de produção necessários para a sua sobrevivência e suas receitas brutas, né, que também movimentam uma cadeia de trabalho importante no território paulista. Como recomendação, eu posso dar recomendações gerais, a gente pode dizer que deve estabelecer um profícuo trabalho de seleção de propriedades rurais com status sanitário adequado para a compra de animais, né? Sempre com quarentena, né? Repetindo o exame tuberculínico 60 dias após ao teste, certo? Realizado na sua origem, né? Implementação de calendário de uso sanitário, né? Aproveitando aí os períodos de vacinação. Tomar cuidado com as reproduções, né? Sempre testar animais reprodutores, né? E principalmente também fêmeas que são adquiridas de outros lugares e que passam a receber ovócito em transferência de embriões na propriedade local, né? Se essas vacas estão com tuberculose, você pode sim disseminar um problema muito sério no seu rebanho de produção. Fazer o destino sanitário adequado, né? Esses casos de positivos, de um vazio sanitário adequado, né? De 6 meses no mínimo. Desinfecção com hipoclorito, fenol, cresol, a 5%. Sempre procurando alternar esses desinfetantes. E sempre que possível, né? Nos casos de alergia, né? Que é capacidade de resposta por doença final, ou dessensibilização, quando o bovino acaba sendo incapaz de receber, mostrar resultado positivo por causa falso negativo, perda de sensibilidade, por causa de uma reação recente, desconfiar desses casos, né, e sempre procurar descartar também com base na clínica, que a gente já tem bastante evidente, né. Dentro das recomendações, portanto, né, o teste cervical comparativo nos bovinos, né, conforme preconiza os programas nacionais, né, animais acima de 4 milímetros na resposta tuberculínica no teste cervical comparado, né, que foi aquele que a gente explicou lá exemplificando no caso dos caprinos, acima de 4 positivo, né, isso já é preconizado pelos veterinários, já é aplicado pelos veterinários que são credenciados no programa estadual, né, animais entre 2 e 1 e 3 e 9, né, de espessura de pele
desde que não apresentem dor ou sinais de necrose, podem ser considerados inconclusivos, mas, do contrário, se tiver uma clínica evidente ou apresentar esses sinais no ponto de inoculação tuberculínica, tem que ser considerados positivos, né? Tomar cuidado também com os animais coabitantes, né? Para caprinos e bovinos, a gente recomenda sempre tuberculizações com interpretações diferenciadas, né? Já com base científica comprovada. Acima de 2,5 milímetros para os caprinos é considerado positivo, tá? E para os ovinos, acima de 2, certo? Então, tá aí para as pessoas quererem consultar as tabelas de interpretação, bastante importantes como mecanismo de controle dos programas de saneamento de rebanho. Para finalizar, eu acho importante a gente enumerar aqui algumas recomendações preventivas, né, baseadas em legislação recente, né? Nós temos esse ano mesmo, já saiu, no Diário Oficial do Estado, as regras do Programa Estadual de Controle e Erradicação da Brucelose, Programa Estadual de Controle e Erradicação da Brucelose e Tuberculose, né, que eu quero pontuar algumas questões importantes aqui, né, rapidamente, né. Foi publicado no dia 15 de janeiro, né, e preconiza aqui, né, a obrigatoriedade dos estabelecimentos, né, terem veterinários habilitados trabalhando nessas certificações, né, orienta e obriga o cadastramento de todos os estabelecimentos que vendem tuberculina, né, para as propriedades rurais, né. Temos aí os principais fornecedores desses testes, desses agentes de tuberculina, né, os laboratórios Microsúrios do Paraná e BVET em Paulínia, Instituto Biológico, Tecpar e IDEX, né, são estabelecimentos que estão autorizados a vender esses antígenos para teste, né. Estabelecimento para obter a certificação tem que estar condicionado a cumprir medidas de controle e erradicação com supervisão técnica de veterinário habilitado, como já foi falado, né. Porém, lembrando que os veterinários oficiais, eles poderão, a qualquer momento, né, coletar material ou fazer testes assistidos de tuberculose para certificar a validade da condição sanitária daquela propriedade rural, né. É uma prerrogativa do poder público, dos veterinários oficiais, para o maior controle rigoroso dessa endemia nas criações, né? Lembrando que para trânsito intraestadual de bovinos, né, fica obrigatório a emissão de GTA condicionada ao teste de tuberculina, né, e certificada pela Coordenadoria de Defesa, né. Exceção feita para quando existem trânsitos interestaduais, exceção feita nada. Considera ainda também importante o trânsito, a certificação sanitária para os trânsitos interestaduais, né? Queria dizer apenas que ficam livres dessa certificação para trânsito interestadual animais que são provenientes de propriedades que já são certificadas livres de tuberculose, né? Mas sempre sobre a monitoria da Coordenadoria de Defesa Sanitária, que deverá sempre validar essa condição sanitária. Uma outra novidade, né, dessa legislação é justamente a obrigatoriedade que os laticínios têm de entregar esses exames prontamente até o prazo de final de junho de cada ano, né? Exceção feita esse ano, que teve essa defasagem por causa da pandemia do coronavírus, mas, no mais, exceto essa situação, esses estabelecimentos são obrigados a comprovar, por exames de tuberculina, o status sanitário dos seus rebanhos que são utilizados para fornecer leite em laticínios, né? Da mesma forma, fica dispensada a apresentação se estiver dentro da validade, né? Essas propriedades reconhecidas livres de brucelose e tuberculose, se dentro da validade, estão dispensadas dessa apresentação, né? Uma pequena observação, né, gente? Ainda existem aquelas pessoas que tentam tratar a tuberculose. Acho que não convém esmiuçar muito, né, sobre isso, porque já é totalmente condenado, né, por vários motivos, né?
Mycobacterium bovis, o agente da tuberculose zoonótica, ela é resistente a drogas já aplicadas a humanos, né? Não se conhece aí a farmacodinâmica das drogas para se tentar fazer um ensaio terapêutico sobre animais cronicamente infectados, né? É difícil você estabelecer a dose terapêutica da dose letal, né? E sempre lembrar, gente, que nós estamos diante de um quadro de saúde pública, né? Saúde única, né? E a nossa função, como extensionistas, como profissionais de saúde, como agentes de defesa sanitária, é sempre primar para a sustentabilidade da cadeia produtiva. E a saúde humana, em última análise, né? Cepas resistentes podem ser lançadas na natureza com o uso de antibióticos, né, que selecionam elas, né? Isso é um custo epidemiológico muito grande para a sociedade e para todos que consomem leite, carnes e derivados, inclusive os mercados, importantes mercados importadores dos nossos alimentos. Né? Queria agradecer a oportunidade de apresentar um pouco sobre a conceituação geral da tuberculose, né? Lembrar alguns conceitos básicos da sua fisiologia, fisiopatologia, né? Sempre valorizando a interdisciplinaridade, né? E a importância do trabalho em conjunto para a prevenção dela. E sempre ressaltar, né, pessoal, a importância da produção pecuária nacional e desse elo de cadeia produtiva extremamente importante, que é a produção rural, que são os produtores rurais, né? Sempre agradeça ao produtor rural, né? Porque é ele que produz o nosso alimento, né? E, de certa forma, ele é o nosso principal alvo de orientação, né? Nosso principal alvo de recomendação, de trabalho científico, né? De fiscalização, né? Por pior que seja para ele, mas para o bem de toda a sociedade, né? Nós estamos aqui para ajudar aos produtores rurais. Esse trabalho nosso é de desenho de perfil para futuros trabalhos, né, em conjunto, né? E eu me coloco aqui à disposição para qualquer dúvida, qualquer contato e qualquer participação que queiram fazer nesse desafio em comum. Meu e-mail é carlos.caquete@cdrs.sb.gov. Modernamente, aí está em fase de troca, pode ser também carlos.salmeida@sb.gov.br. Eu queria agradecer aos colegas da Faculdade de Avaré pela oportunidade de disseminação dessa informação, e agradecer também pela paciência nessa experiência de apresentar esses dados por via online. Muito obrigado e até uma próxima oportunidade.